Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu convido a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler todo este capítulo, 2 Samuel, capítulo 9, versos 1 ao 13, palavra do Senhor para os nossos corações. Segundo Samuel, capítulo 9, versos 1 ao 13, palavra do Senhor. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Um dia, Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jônatan? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, teu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jônatan, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jônatan, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você estará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este teu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele, eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de teu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, sempre estará à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este teu servo. E assim, Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Nós vamos orar e nós vamos pedir ao Senhor
que esse texto, que essa palavra, ela vem encontrar guarida no nosso coração, ela venha fazer diferença na nossa vida. Vamos orar ao Senhor? Curva sua fronte em nome de Jesus. Pai, estamos diante da Tua palavra, e o desejo do nosso coração é que o Senhor fale conosco, nos abra a porta à palavra, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos instrua de uma forma toda especial nesta noite, que saiamos daqui transformados pela Tua palavra, para a glória do Teu nome. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta, para que a gente possa considerar esse texto juntos. O tema da mensagem é Mefibosete, um memorial vivo da graça de Deus. Mefibosete, um memorial vivo da graça de Deus. A vida é feita de histórias. Algumas histórias boas, outras ruins. Algumas histórias heróicas, outras não tão heróicas, mas a vida é feita de histórias. E nós estamos diante da história de um homem, estamos diante de uma biografia que está sendo colocada diante de nós, que serve muito bem para descrever a doutrina da graça. Ao longo da história da igreja, os grandes expositores, os grandes pregadores, sempre viu aqui na história de Mefibosete um monumento, um memorial, um exemplo vivo do que é a manifestação da graça de Deus na vida de um ser humano. Ele entra para a história como o homem que era um memorial vivo da graça de Deus. Pois bem, nós estamos diante de uma narrativa que está falando da história de Mefibosete. E como se trata de uma narrativa, uma das regras de interpretação de uma narrativa é que nós devemos focar ou prestar atenção às cenas, às diversas cenas. Nós não estamos diante de uma epístola, de uma carta paulina, mas estamos diante de um texto histórico narrativo. E aí a gente precisa olhar quais são as cenas dessa narração, para que essa narração se torne viva e a partir das cenas nós venhamos tirar lições para a nossa vida. Mas antes de olharmos para a cena, ou para as cenas dessa narrativa, é preciso a gente lembrar do contexto deste capítulo, desta história, para a gente poder entender. Davi está no auge do seu reinado, porque ele agora é rei de Israel, rei em plenitude, porque no primeiro momento ele foi só rei de Judá, mas diante de muita luta, diante de muitas intempéries que ele teve que enfrentar, ele agora é rei de Judá, de Israel, ou seja, ele é rei em plenitude. E até esse contexto aqui, Davi não tinha perdido uma guerra sequer. Ele já era querido, amado, ele havia galgado os patamares cada vez maiores na sua vida, a ponto de chegar ao trono de Israel e ser estimado como rei de Israel. Davi está bem. Davi está bem
politicamente, economicamente. Davi está bem do ponto de vista espiritual, porque ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele não se encontrava aqui por acaso. Ele se encontrava aqui porque Deus havia lhe dado o trono de Israel em lugar de Saul. Mas passaram-se os anos, e Davi, meditando na bondade, na misericórdia e na graça de Deus na sua vida, olhando pelas lentes do retrovisor, Davi começa a refletir e pensar em uma palavra que ele havia empenhado para Jonathan, seu melhor amigo, filho do rei Saul, e para o próprio rei. Vocês conhecem a história. Davi, ainda moço, ele tinha um amigo chamado Jonatas. E essa amizade era tão profunda, era tão bela, que o texto chega a dizer que a amizade de Davi com Jonathan era uma amizade onde Davi dizia que o amor que ele tinha por Jonathan era maior do que o amor pelas mulheres. A ponto de alguns liberais, alguns críticos da Bíblia quererem fazer aqui uma interpretação um pouco forçada e até maliciosa, de dizer que Davi e Jonathan poderiam até ter um caso amoroso. Mas não é isso que o texto diz. O que o texto coloca é que eles tinham uma amizade sincera, honesta. Jonathan entendeu que Deus havia escolhido Davi no lugar de seu pai. E ele convivia com Davi pacificamente. Mas quando nós olhamos lá em 1 Samuel, capítulo 21, a partir do verso 14 até o final do capítulo, Jonathan chega para Davi e diz: olha, Davi, você vai assumir o reino, mas eu queria que você fizesse uma aliança comigo, para que quando você assumir o reino, você use de bondade para com a casa de meu pai, para com a nossa descendência. Você vai usar de bondade para com a nossa descendência? E Davi faz uma aliança ali com Jonathan e promete que ele, chegando ao trono de Israel, ele usaria de bondade para com a descendência de Saul. Se você chega no capítulo 24 de 1 Samuel, Davi agora vai fazer esse juramento não pura e simplesmente para Jonathan, mas para o próprio Saul. Porque ele teve a oportunidade de matar o rei e não matou o rei, e o rei viu que ele era um homem ético, um homem justo, um homem de uma moral ilibada. E o rei faz com que ele jure que, uma vez chegando ao trono, ele iria poupar a sua descendência. Pois bem, os anos passaram, Davi assume o trono, Davi está bem, e ele lembra da promessa que havia feito a Jonathan e a Saul. Aqui nós já poderíamos tirar lições para a nossa vida, muito embora não seja ainda o foco da mensagem. Mas um homem de verdade é aquele que se lembra da palavra empenhada, da palavra que foi colocada, do trato, da aliança, do pacto. Um homem de Deus e uma mulher de Deus é alguém cuja palavra é sim, sim, não, não. O que deixa passar vem do maligno. Davi lembrou da promessa que tinha feito. E aí é quando chega o versículo 1 que diz assim: um dia, Davi levanta uma pergunta interessante. Um dia, Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonathan? O rei lembrou da promessa e disse:
Será que ainda resta algum descendente? Porque Saul e Jonatã haviam sido mortos na batalha contra os filisteus, e toda a sua descendência, todos aqueles que faziam parte da família do rei, haviam sido passados ao fio da espada. Mas Davi levanta essa pergunta: agora eu estou bem? Agora eu estou desfrutando da bondade de Deus, da graça, da misericórdia de Deus? E será que resta alguém da casa de Jonatã para que eu possa manifestar na vida dessa pessoa essa bondade que Deus está manifestando para comigo? Não por amor dela, mas por amor de Jonatã e por causa do compromisso que eu fiz com Jonatã. Ou seja, Davi está sendo alvo da graça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, e ele quer manifestar essa graça e essa bondade para com aqueles que precisam dessa graça, dessa misericórdia, dessa bondade de Deus. Sabe por quê? Só manifesta bondade, graça e misericórdia quem tem noção de que foi alvo da graça e da misericórdia de Deus. Sabe por quê que muitas vezes nós somos duros, implacáveis, intransigentes com aqueles que caem, com aqueles que estão no mundo, com aqueles que estão numa condição inferior? Porque nós nos colocamos numa posição acima delas, elevada, e achamos que estamos nessa posição por mérito pessoal, por qualquer tipo de coisa que está em nós. Mas Davi sabia que estava na posição de rei, estava sentado naquele trono por bondade de Deus. Não, ele não tinha nenhum mérito, era bondade de Deus. É portanto que ele chega a cantar nos salmos que o Senhor o tirou de por detrás das ovelhas malhadas e pintadas. Deus pegou Davi lá do campo, um jovenzinho lá do sítio, da roça, e coloca no trono. E Davi olha e diz: isso é graça, isso é misericórdia, isso é bondade. E quando eu sou alvo da graça, da misericórdia e da bondade de Deus, eu quero manifestar isso na vida de outras pessoas. Eu quero que outras pessoas tenham acesso a essa graça. Então, Davi diz: resta ainda alguém da casa de Jonatã, da casa de Saul, para que eu use de bondade, da bondade de Deus, não de Davi, para com ele. E aí alguém lhe dá a informação de que no contexto ali do reinado de Davi, restava um dos servos de Saul, um homem chamado Ziba, que quando nós lemos a sua história, e mais à frente no texto, principalmente capítulo 16, nós vemos que Ziba não era um camarada bom. Ziba era alguém difícil, que inclusive vai trair o próprio Mefibosete, vai mentir para Davi. Ziba é chamado à presença de Davi, e diz o texto: um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul, para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatã? Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que ele viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, teu servo. É interessante, se você olha para a história, se você lembra da história de Davi. Davi era amigo de Jonatã, e sendo amigo de Jonatã, ele frequentava o palácio, ele conhecia os servos do rei. E parece que quando Ziba chega diante de Davi, Davi
tem a sua memória refrescada. Você é Ziba? Sim, sou teu servo. E ele vai lançar para Ziba a pergunta se resta alguém da casa ou da família de Saul. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Nessa primeira cena que retrata a preocupação, a pergunta, a atitude do rei. Davi precisava fazer isso? Claro que não. Ele estava bem, ele estava no trono, ele tinha o povo ao seu lado, ele não precisava trazer à memória essas duas promessas, até porque é muito difícil político cumprir promessa. Na campanha, ok, mas depois que chega lá, para que cumprir a promessa? Já está no trono. Ele não precisava. Mas como eu disse, o texto é muito claro. O que está acontecendo aqui, e eu preciso ressaltar, é que Davi, em algum momento da sua vida, ele parou para refletir sobre a bondade de Deus na sua própria vida. E ele diz: uma vez que Deus está sendo bondoso para comigo, misericordioso, gracioso, eu tenho que manifestar essa bondade para com outras pessoas, e especialmente para com a casa de Jônatan, para com a casa de Saul, para com a descendência do rei. Aí a cena muda. Porque a primeira cena é a atitude do rei, a preocupação do rei, a pergunta do rei. Mas agora a cena ganha outro destaque. Ziba vai dizer para o rei: olha, de fato existe alguém. Olha, rei, eu sou teu servo, estou diante do Senhor, e eu quero lhe dizer uma coisa: existe sim uma pessoa. Mas a forma como Ziba fala do descendente de Jônatan, a forma como Ziba pinta o quadro, nós diríamos que é até preconceituosa. Se fosse nos dias atuais, talvez Ziba responderia um processo. Seria cancelado nas redes sociais. Porque olha como é que Ziba responde ao rei. Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jônatan, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Duas coisas interessantes aqui que mostram essa informação de Ziba, que nós diríamos preconceituosa, ou como outros costumam colocar, realista até. Ziba era um servo do rei Saul, era um homem que conhecia os corredores do palácio, era um homem que conhecia muito bem a corte, que conhecia a cultura daquele povo, os costumes, que sabia se apresentar diante do rei. Não é uma pessoa qualquer que está chegando diante do rei. Você vê pela postura. Eu sou Ziba, teu servo. E quando Davi diz: olha, resta alguém da casa de Saul para que eu possa usar da bondade de Deus para com ele? A resposta de Ziba é: tem sim, rei, um filho de Jônatan, mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor, é aleijado de ambos os pés. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo para Davi é: Davi,
Você está querendo usar de bondade para com o descendente de Saul e de Jônatan. E usar de bondade é só você ler o contexto, é só você conhecer a cultura. O que passou na cabeça de Ziba? O que passou na cabeça de Ziba é que Davi, como rei, como soberano de Israel, iria dar um cargo para aquele descendente de Jônatan. Usar de bondade seria colocar aquela pessoa para servir no reinado. Só que naquela cultura, naquele contexto, uma pessoa com deficiência não poderia, por exemplo, nem transitar publicamente. Não poderia. Era símbolo de vergonha, de maldição. Basta você olhar as diversas culturas na história, desde as culturas mais desenvolvidas, como, por exemplo, a cultura grega, e você vai ver que quando alguém nascia com alguma deficiência, manifestava alguma deficiência, era completamente descartado. Numa cultura que valorizava a força, que valorizava o exército, os soldados, o poder de força, alguém que não servia para defender o seu povo, alguém que era deficiente, era alguém imprestável, deixado para trás. Hoje, graças a Deus que se valoriza as pessoas que têm algum tipo de deficiência, e até não se pode nem usar essa palavra, se coloca como alguém especial. Mas no tempo dos gregos, dos romanos, na cultura dos povos mesopotâmicos, na própria cultura indígena, alguém com deficiência era descartado automaticamente. Então, quando Ziba diz assim: rei, existe sim, existe um filho de Jônatan, só que ele é aleijado, e não é aleijado de um pé não, de ambos os pés. Ele não serve para o reinado. Se o senhor está pensando em colocar ele em alguma função diplomática, se o senhor está pensando em colocar ele em algum cargo real, se o senhor está pensando em trazer ele para cá, eu quero deixar claro para o senhor que ele não serve, ele vive aleijado de ambos os pés. Mas a pergunta é: esse rapaz nasceu aleijado? Não. Se você olha lá o capítulo 4, versículo 4 de 2 Samuel, você vai ver como que ele ficou aleijado. Ele ficou aleijado quando chegou a notícia da morte de Jônatan, de Saul, que os inimigos haviam vencido o rei, matado o seu filho. O rei, num ato de desespero, pede para que o soldado lhe mate, e fica agonizando ali. Quando chega a notícia de que o rei está morto, de que o seu filho está morto, de que o exército está sendo vencido, o povo de Israel está perdendo a guerra completamente, a ama daquela criança, para proteger um descendente de Saul, um filho de Jônatan, ela sai correndo com essa criança, e essa criança tinha 5 anos, e diz o texto lá que quando ela sai na carreira para proteger a criança, porque os exércitos inimigos estão vindo, passando ao fio da espada toda a descendência do rei, quando aquela ama corre com a criança de 5 anos, aquela criança cai dos seus braços, e ela fica aleijada de ambos os pés. Aquela mulher protege a criança, some com aquela criança. Passaram-se muitos anos, talvez 20 anos, e agora Davi, o reino já está em paz, Davi venceu os inimigos, Davi está no trono, e ele lembrou da promessa, e ele pergunta a Ziba: e onde está esse descendente de Jônatan?
Ziba diz, está em Lodebar. Parece até um nome bonitinho, né? Lodebar tem um significado intrigante. A palavra lo significa não. Debar, no texto hebraico, significa pastagem, campo, verde. Então, quando há a junção dessas duas palavras, Lodebar, significa dizer que não há pastagem, não há verde, não existe beleza. O que Ziba está dizendo para Davi? Existe sim Davi, um descendente de Jonathan. Agora, ele é aleijado de ambos os pés e, além disso, ele mora num deserto. Ele mora num lugar imprestável. Ele mora num lugar que não tem verde, não tem prosperidade. Ele mora num lugar onde não tem pastagens. Ele mora entre os miseráveis, porque ele também não passa de um miserável. Ele mora em Lodebar. Ele mora no deserto. Essa é a cena. Está comigo? Primeira cena, a atitude do rei. A pergunta do rei. Segunda cena, a resposta do servo do rei. Quando é questionado se há algum descendente. E a resposta tem um misto de preconceito e de realismo. Preconceito com a forma como ele coloca a vida de Mefibosete. Tem sim, rei, mas é um aleijado de ambos os pés. E que mora no deserto, numa terra imprestável, numa terra que não tem pasto, mora com os miseráveis, numa terra distante. E o Senhor sabe muito bem que na nossa cultura, de acordo com os nossos costumes, o que ele está dizendo para o rei é: se o Senhor quer usar de bondade para com esse homem, o Senhor não pode fazer isso, porque o Senhor não tem como trazer alguém imprestável para fazer parte do palácio. Aí entra a terceira cena. É como que Davi não deu nem ouvidos. É como que Davi não levou em consideração absolutamente nada do que Ziba colocou. É como que Davi dissesse assim: eu conheço a cultura do nosso povo, eu sei o que isso representa, mas cá entre nós, eu não estou nem aí para usos, para costumes, para cultura. Eu quero usar da bondade de Deus para com alguém, porque eu estou sendo alvo dessa bondade de Deus. O que diz o texto? Olha para o texto. Então, o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Davi não deu ouvidos à conversa de Ziba e diz: vão buscar Mefibosete. Vão lá em Lodebar. Vão lá nesse lugar imprestável, sem pastagem, sem beleza, sem formosura, e traga lá esse aleijado de ambos os pés. Traga a minha presença. Agora, como eu disse, o texto é uma narrativa. Imagine a cena. Imagine Mefibosete lá em Lodebar, região desértica, infrutífera. E ele não está lá por acaso. Ele está lá, com certeza, escondido. Sabe quando alguém diz assim: eu não quero que ninguém me ache. Eu não quero que ninguém saiba nada a meu respeito. Mefibosete agora já está homem feito. Diz o texto no final aqui que ele já tinha até filho.
Então ele cresceu, portanto, não era mais aquela criancinha de 5 anos, era um homem feito, pai de família. Mas esse homem vivia com um trauma na sua alma, no seu coração. Qual era o trauma? Ele sabia que todo rei, quando sobe ao trono, toda dinastia, a primeira coisa que faz é eliminar com todos os descendentes do rei anterior. E ele era um dos descendentes de Saul, era filho de Jônatan. E como a sua ama fugiu com ele, aconteceu esse acidente. Ele agora estava lá em Lodebar. Passaram-se muitos anos, ele está lá tranquilo, está vivendo a sua vida, num lugar difícil, num lugar completamente desprezível, mas pelo menos ele está vivo. Ele está vivo. Já é até pai. Todo rei, toda liderança, todo chefe, quando ele assume, a primeira coisa que ele quer fazer é apagar a memória dos que vieram antes. E naquele contexto, era passar o fio da espada. Agora imagine aí, Mefibosete está lá em Lodebar, com esse sentimento no coração, com esse medo, esse trauma, essa angústia na sua vida, e de repente chega naquele casebre a carruagem real, os soldados do rei, os enviados do rei. Precisa fazer algum esforço para entender que o que passou na mente desse homem foi: me acharam? Descobriram onde eu estou? Precisa fazer um esforço mental para entender que o que agora vai bater mais forte no coração de Mefibosete é que ele será morto, junto com seu filho, com a sua família. O rei me achou. Eu fico imaginando o desespero daquele homem, a angústia daquele homem. Como é que estava o coração daquele homem? A vida de Mefibosete, meus irmãos, é a vida de alguns de nós, ou talvez de todos nós. É feita de altos e baixos, de tramas, de lutas, de percas, de medo, de angústia, de tantas coisas ruins. Mefibosete teve o privilégio de nascer com sangue azul, na casa real, de fazer parte do palácio, de ser um príncipe, de estar na linha sucessória. Mas de repente a vida que gira, a roda da vida, fez com que ele caísse vertiginosamente. Ele que antes vivia no palácio e que tinha tudo do bom e do melhor, e que tinha um futuro brilhante à sua frente, a ponto de, quem sabe, assumir até o trono, ele agora enfrenta perdas, ele vê a morte da sua família, ele perde pai, ele perde mãe, ele perde os bens, ele perde a sua saúde, ele perde a sua dignidade, ele perde tudo e vai para Lodebar. E quando parece que a coisa está ruim, acaba de piorar, porque passaram-se vários anos e o rei me achou. O rei me achou. Aí vem a outra cena. Eu fico imaginando a viagem, Júlio, daquele aleijado. Eu fico imaginando o que passou no seu coração. Porque com certeza agora o que estava no coração de Mefibosete não era só a sua própria vida, era a vida do seu filho Mica. Porque, irmãos, a nossa vida é completamente
completamente transformada quando nós somos pais, mães. Enquanto você não for pai ou mãe, você não tem noção do que é um pai e uma mãe. Estou falando de um pai e uma mãe de verdade. A preocupação de Mefibosete agora, com certeza, não era só com ele, era com seu filho, que seria morto. Mas aí ele chega diante do rei, e olha a cena. Quando Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, Davi disse: Mefibosete? Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo. Davi está dizendo isso por acaso? Davi está simplesmente jogando palavras ao vento? Não. Davi é um rei, Davi é um músico, Davi é um guerreiro, Davi é um homem que sabe muito bem identificar quando um homem está com medo, amedrontado. E Davi olhou para aquele aleijado e disse: Mefibosete, não tenha medo. Não tenha medo. Porque com certeza ele estava com medo. E aí Davi vai dizer as palavras mais bonitas, que vão revelar para nós a graça de Deus, a bondade, o amor de Deus na vida daqueles que são miseráveis, como eu e você. O texto diz: então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você, por causa de Jonatã, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este teu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Oh, meus irmãos, que cena maravilhosa. Davi olha para aquele homem tremendo, angustiado, aflito, e diz: olha, não tenha medo, porque eu não trouxe você aqui para lhe matar, eu não trouxe você aqui para passar você o fio da espada, eu trouxe você aqui para usar com você de bondade. Não por amor de você, mas por amor de Jonatã, eu usarei de bondade para com você. Você notou que na narrativa aparece em vários momentos a palavra bondade, bondade, bondade. E há um momento do texto em que ele diz que vai usar de bondade de Deus, da bondade de Deus. A palavra que é usada aqui como bondade, que está traduzida como bondade, ela poderia ser traduzida muito bem como graça. A palavra em hebraico é hesed, que tem a ver com esse amor, ou essa graça, essa misericórdia que é dispensada para com aqueles que não merecem, que em si mesmo não tem nada a oferecer. É pura bondade. Davi está dizendo: não tenha medo, eu usarei de bondade para com você. E a bondade que Davi está dizendo aqui é o que ele falou anteriormente, a bondade de Deus. Essa graça, essa misericórdia de Deus.
E eu vou fazer isso não por causa de você. Você não merece essa graça, você não merece essa bondade. Mas eu vou fazer isso por causa de Jonathan. É por causa de outrem, não é por causa de você. E eu vou restituir as terras, eu vou lhe dar aquilo que pertencia ao seu avô, que pertencia ao seu pai, à sua família. Mas você vai sentar à minha mesa, à mesa do rei. Oh, meus irmãos, como eu disse, esse texto ele é usado ao longo da história para falar da graça de Deus. Porque é o texto que mostra para nós que pessoas que não têm ou não tinham nenhum valor, nenhum mérito a oferecer, agora tem o privilégio de sentar à mesa do rei. De estar com o rei, de comer com o rei, de fazer parte da mesa do rei. Davi está dizendo: não tenha medo, porque serei bondoso para com você por causa de Jonathan, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você estará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este teu servo, para que o meu senhor tenha olhado para este cão morto como eu? Você já parou para pensar como é que está o coração desse homem? Você já parou para pensar como está a alma, as emoções? Deixa eu fazer uma observação para você. Irmãos, estarmos embaixo, na camada social, e ascender a camada social, maravilha. Você não tinha nada. Você tomava água num pote de barro. Agora você tem do bom e do melhor. Bênção. Quem é que não fica alegre com isso? Agora, quer ver coisa difícil? Você tomava água mineral. Tinha cuidado de, quando comprar o garrafão, verificar o pH da água, né? Verificar lá a temperatura direitinho, todo um cuidado, acompanhamento nutricional. Tem carro zero, mora em apartamento de cobertura, ou tem casa boa, bom emprego, tudo do bom e do melhor. E de repente, pelas circunstâncias da vida, você perdeu tudo. Aí é que a gente aprende que não é fácil você estar em cima e descer o patamar. Não é fácil. Abala casamento, abala a saúde, as emoções, faz com que gente tire a própria vida. Gente vive à beira da loucura, porque quer viver um padrão de vida que não pode. Ela deveria estar morando em Lodebar, mas ela mora num apartamento de cobertura, devendo a Deus e o mundo, andando de carro zero, mas só Deus sabe o que está acontecendo com ela. Mas é porque ela não quer descer o padrão um pouquinho, para se adequar à realidade da sua vida. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil você estar acostumado no bom e no melhor, comendo em restaurante chique e tendo que ir para a esquina. Não é fácil. Quantas vezes na nossa vida
por N circunstâncias, nós olhamos para nós mesmos como sendo um cão morto. Você já parou para pensar o que é um cão morto? O valor que tem um cão morto? Às vezes a gente passa nas estradas, meu coração dói quando eu vejo. Um carro bateu em um cão. Fica ali. Daqui a pouco vai passando outros carros, e aquilo ali vai virando pó. Não tem nenhum valor. Na cultura daquele tempo, pior ainda. Animal imundo, desprezível. Hoje a gente ainda tem os cãozinhos de estimação, os petzinhos, mas naquela cultura não. Então, olha como é que está o coração, a emoção, a vida, a autoestima desse homem. Ele não tem autoestima, ele está dizendo assim, o que o rei está vendo em mim? Eu sou um cão morto. Não tenho mais dinheiro, não tenho mais posição social, não tenho saúde, moro num lugar imprestável, eu não passo, rei, de um cão morto. Você tem se visto assim? Você já olhou para a sua vida assim? O pior, alguém tem feito você se sentir assim? Eu não passo de um cão morto. Mas aí Davi está sendo usado por Deus aqui de uma forma tão extraordinária. Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse, Davi nem comenta a avaliação que Mefibosete está fazendo de si mesmo. Que talvez Davi fizesse como alguns piedosos dos nossos dias, né? Realmente, você, olha, sinceramente, ainda bem que você tem noção de quem você é, porque você é pior do que um cão morto. Davi não dá ouvidos à angústia do coração daquele homem. Davi vai tratar aquele homem de uma forma especial. Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Como Ziba pertencia também, ele diz, você e os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Isso significa dizer que lá eles não tinham nem o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Os descendentes dele, você vai dar a comida, você vai estar cuidando. Mas a partir de hoje, esse aleijadinho aqui, esse que está se vendo como um cão morto, esse imprestável, ele vai comer a minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei, farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este teu servo. E assim, Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Ele sentava à mesa, não era como um empregado, não era como um indigente, como alguém que estava ali convidado. Ele sentava à mesa como um dos filhos do rei. Ele tinha os mesmos direitos, os mesmos privilégios, a mesma honra dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava
em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Aí o texto termina com essa nota, mais uma vez, sombria. Ele era coxo de ambos os pés. É como o Espírito Santo está levando o autor de Samuel a dizer: destaque a condição dele, que ele não merecia estar ali, ele não poderia estar ali, mas ele está ali por graça, por misericórdia, por bondade. Quais são as lições que a gente pode tirar desse texto para a nossa vida? O texto é autoexplicativo. E eu tenho até medo de estragar o texto. Mas eu penso que algumas lições nós podemos tirar daqui para a minha e para a sua vida. A primeira lição começa com o nome. Esse rapaz, ele tinha um nome que aparece lá em Crônicas. O primeiro nome dele era Meribaal, ou aquele que luta ou faz guerra contra Baal. Mas o outro nome dele é exatamente esse aqui, que ele vai ganhar em algum momento, talvez pós a queda, talvez nessa condição que ele se encontrava, ele vai ganhar esse nome, Mefibosete, que muitos estudiosos dizem que a melhor tradução seria: o que significa Mefibosete? Esquecido, sem valor, alguém que não tem brilho, honra. Então, já aqui nós podemos aprender algumas coisas. Veja que a graça de Deus, ela está sendo ministrada para alguém que, a começar do seu nome, não tem nenhum valor. Está sendo ministrada para alguém que não tinha absolutamente nada a oferecer. Alguém que está totalmente debilitado. Debilitado fisicamente, emocionalmente, economicamente, socialmente, em todas as áreas, ele estava completamente debilitado, a ponto do seu nome ser um emblema da sua história. É alguém que deve até ser esquecido. Mas aqui nós encontramos a riqueza do Evangelho. É que a riqueza do Evangelho está exatamente em Deus amar e manifestar a sua bondade na vida daqueles que são imprestáveis. Na vida daqueles que são desgraçados, que não têm nenhuma graça. Na vida desses que estão em Lodebar. Esse texto é muito bonito e ele serve muito bem para ilustrar a queda do homem, até porque ele sofreu uma queda. E quando nós pensamos no pecado original, o pecado original é visto na teologia como uma queda, daí nós falamos da queda de Adão. E o pecado, a queda dos nossos primeiros pais, afetou o homem em todas as áreas da sua vida. Em outras palavras, o que o texto vai mostrar para nós, sendo aplicado do ponto de vista teológico e do ponto de vista do Evangelho da Graça, é que todos nós, eu e você, somos Mefibosete. Todos nós que somos filhos de Adão, que nascemos em Adão, todos nós nascemos e sofremos a queda dos nossos primeiros pais, que nos deixou não só aleijados, mas como nós vimos hoje pela manhã, o pecado nos levou à morte espiritual,
O pecado nos arruinou, nos destruiu. O pecado nos faz estar longe do Rei, estar longe de Deus, estar longe de Jerusalém, estar lá em Lodebar, vivendo uma vida imprestável, insignificante, sem nenhum brilho. Nós somos Mefibosete. Quando você olhar para essa história, saiba que a história de Mefibosete é a minha história, é a sua história, que nós caímos, nós claudicamos, nós pecamos com os nossos primeiros pais e nós estamos no estado de depravação total, como diziam os reformadores. Nós não temos nenhum mérito, nenhuma obra, nada de bom a apresentar diante de Deus. Nós somos esse cão morto. Agora, infelizmente, muitos não têm noção disso. Muitos são Mefibosete, cão morto, mas acham que são príncipes ainda. São reis, rainhas, que ainda tem glória, tem trono, tem méritos. Imagina se Mefibosete tivesse a mente que muitos de nós temos. Um pobre, miserável, vivendo uma vida desgraçada, mas de repente dissesse assim: espera aí, eu tenho sangue azul. Não sou qualquer pessoa, não. Não. Ele era Mefibosete. Então a primeira lição é, quando olhar para esse texto, lembre-se que a graça de Deus, ela se manifesta na vida dos imprestáveis, dos desgraçados. E esses imprestáveis e desgraçados sou eu e você. Agora, isso deve encher o nosso coração de alegria, sabe por quê? Porque significa dizer que o Senhor não veio para os bons, Ele veio para os ruins. Porque os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ontem, aqui no jantar da irmã Leni, eu estava conversando com uma pessoa, um visitante, convidando ele para vir à igreja, e ele disse assim: pastor, mas o senhor não tem noção, eu sou muito ruim. Eu disse: dois. Então, se tu é ruim, se tu não presta, eu também. Então, venha para a igreja. Porque Deus ama exatamente essas pessoas. Essas pessoas. Segunda lição que eu vejo no texto é que quem se encontra na condição de Mefibosete, ou seja, eu e você e toda a humanidade, nessa condição de queda, de desgraça, de humilhação, de depravação total, de nenhum mérito, nenhuma graça, nada de bom para oferecer, ele só tem condições de sair desse estado se o Rei dos Reis agir em seu favor. Mefibosete por si mesmo jamais teria condições de voltar à mesa do rei, de voltar ao palácio, de morar em Jerusalém, de ser tratado como filho do rei, como alguém que deve ser honrado. A atitude não partiu dele, porque jamais teria condições de partir dele. Até porque se ele tentasse fazer isso, ele poderia ser passado ao fio da espada claramente. A atitude partiu do rei. O rei foi quem lembrou da sua promessa. O rei foi quem mandou buscar. O rei é quem está dando ordem aos seus servos para que sirvam aquele imprestável. O rei é quem está abrindo lugar na mesa para aquele homem. O rei é quem manifesta a bondade e a autoridade sobre a vida daquela pessoa para tirá-la daquele estado. O que isso nos ensina sobre a graça? Meu querido irmão, se você está aqui, é por
pura graça e misericórdia do Senhor, e toda ação no que diz respeito à nossa salvação, à nossa vida, é obra exclusiva do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que se lembrou das suas promessas, Ele que resolveu nos resgatar, Ele que resolveu mudar a nossa história, Ele que resolveu nos tratar como filhos e não como imprestáveis. Ele. É Ele, querido. Eu dizia na mensagem anterior, salvação de ponta a ponta é uma obra exclusiva de Deus. Não tem nada nosso, nada, absolutamente nada. Até a fé que nós manifestamos, o texto diz de Efésios 2:8, é dom de Deus. Em Jerusalém não tinha nada de Mefibosete. O que tinha ali era o rei devolvendo terras, era o rei dizendo: agora você vai sentar à minha mesa, agora você vai ser tratado como filho, agora eu vou fazer algo na sua vida. Eu pergunto, você é grata ao Rei dos Reis por Ele ter tirado você de Lodebar? Por Ele ter agido com misericórdia na sua vida? Por Ele ter perdoado os teus pecados? O que Davi está fazendo aqui é perdoando a descendência de Saul. O que Davi está fazendo aqui é algo que ele não precisava fazer. Deus não precisa salvar ninguém, meu irmão. É bondade, é graça, é misericórdia dele. Mas ele fez. Mas a terceira lição que eu quero tirar desse texto é algo que muitas vezes quando nós pregamos sobre Mefibosete a gente esquece. É que se você olha mais à frente, principalmente capítulo 16, você vai ver que entre o capítulo 9 até o capítulo 16, vai ter um momento em que Davi, ele está vivendo uma crise no seu reinado. E essa crise é com seu próprio filho. E Davi tem que fugir. E quando Davi foge do seu próprio filho, ele encontra no caminho Ziba, o servo que ele designou para cuidar de Mefibosete, da sua casa. E ele encontra Ziba com um jumento todo preparado, cheio de carga, de coisas preciosas. E Davi diz: o que é isso aqui? E aquele servo Ziba, ele vai falar mal de Mefibosete. Porque Davi pergunta por Mefibosete. E aí ele diz: olha, esse jumento está aqui com essa carga, com tudo isso, mas Mefibosete não está aqui, porque nessa circunstância que o rei está vivendo, ele viu uma brecha para poder reassumir o trono. Por isso que ele não veio, ele ficou. Ele mandou esperar aqui, mas ele não veio. Aí Davi diz: olha, Ziba, então fique com tudo isso aí, e metade das coisas, e tudo que eu dei a Mefibosete eu entrego para você. Davi foge, Davi vence a guerra, Davi volta para Jerusalém, e ele agora chama Mefibosete à sua presença. Imagina a situação de Mefibosete. E quando Davi conta a história, Mefibosete diz: meu rei, meu senhor, não foi isso que aconteceu. Eu mandei preparar o jumento, preparar tudo para ir ao encontro do meu senhor. Mas na hora, o rei sabe que eu sou aleijado. Ziba não me ajudou e não me levou. Por isso que eu não fui ao encontro do rei. O texto deixa assim uma cena um pouco sombrio, porque agora diz que Davi disse assim: então metade dos bens fica para Ziba, metade fica para você. E os estudiosos ficam intrigados porque eles dizem o seguinte: por que Davi fez isso?
Primeiro, talvez Davi, naquela circunstância que ele está saindo de um problema dentro de casa, dentro do palácio, um problema terrível, Davi não queria criar mais um problema no reinado. Então ele não queria se meter em confusão. O que ele fez? Vamos fazer o seguinte: metade para Ziba, metade para você. E não se fala mais nisso. A outra coisa é que Davi pode ter acreditado em Ziba. E aí, a vida de Mefibosete está em risco. Mas Davi disse assim: eu não vou matar. Mas sabe o que o texto lá no capítulo 16 coloca? Que Mefibosete diz assim: ó rei, meu senhor, pode dar todos os bens para ele, porque para mim a maior alegria é ver o rei voltar à cidade de Jerusalém, é estar na casa do rei, é estar com o Senhor. Tendo isso, eu não preciso de mais nada. A história termina. O que a gente aprende aqui, meu irmão, minha irmã? Que eu espero que a gente saia daqui guardando no nosso coração, a partir da história deste que é um memorial vivo da graça de Deus. Quando a gente tem noção da bondade, da graça, da misericórdia de Deus na nossa vida, que nós estamos aqui por graça e misericórdia, o Senhor nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. O Senhor nos coloca entre os príncipes. O Senhor nos faz assentar à sua mesa. Quando nós temos noção disso, nós não precisamos de bens materiais, de outras coisas, para continuar na presença do Rei. No dia que você vê alguém se desviar da igreja porque perdeu o emprego, porque bateu o carro, porque perdeu os bens, por causa disso, daquilo outro, é porque ela não tem noção do que é alguém imprestável estar na presença do Rei. É o maior privilégio, é a maior honra, a maior dádiva. As terras, os bens, nada disso tem valor. Mefibosete entendeu: meu rei, eu estando na tua presença, eu estando aqui, é suficiente. É suficiente. E como nós precisamos aprender isso, meus irmãos. Mas infelizmente no nosso país, com essa maligna teologia da prosperidade que tomou conta da nossa nação, e não se engane, está presente nos nossos arraiais históricos, que diz que se Deus lhe ama, se Deus tem um plano na sua vida, você vai ser rico, você vai ter saúde, você vai ter isso, aquilo, outro. E aí a pessoa vem para a igreja para que Deus abençoe ela. E muitos ainda dizem assim: eu estou indo para a igreja buscar a minha bênção. Não, meu querido, você está vindo para a igreja porque você já foi abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Nem eu, nem você merecíamos estar aqui. Se estamos aqui é porque já fomos abençoados. Somos bem-aventurados, felizes, muito felizes de estar na presença do Rei. Mas aí a pessoa diz: ah, pastor, vou sair da igreja. Por que você vai sair da igreja, meu irmão? Vou sair da igreja porque eu vejo as pessoas prosperando. Salmo 73, eu olho para os ímpios, eu vejo com saúde, eu vejo com bens, com isso, com aquilo outro, e eu estou passando dificuldade, estou passando por isso, aquilo outro, eu não quero mais servir a Deus. Não, querido, faça isso não. Faça como Mefibosete: meu rei, está na tua presença já é suficiente. Pode dar os bens para Ziba. Eu não preciso disso. É essa a consciência que você tem do Evangelho? É isso que está queimando no seu coração? O que é mais importante para você? O Deus das bênçãos ou as bênçãos de Deus? Se Deus lhe der todos os bens deste mundo, mas não lhe der a vida eterna na presença dEle, você ficaria satisfeito? Você ficaria feliz? Infelizmente alguns
faria esse grande negócio, entre aspas. É igual aquela história do filme da senhorinha com Alzheimer, que ela era uma serva de Deus, estou esquecendo o nome do filme agora, mas que o filho dela, rico, cheio de bens, tudinho, né? E fica zombando dela, porque ela está naquele estado e é uma serva de Deus. E ela tem um momento de lucidez, e ela se vira para o filho e diz: às vezes, o diabo dá tudo o que você quer, mas leva a sua alma. Não se engane, meu querido. Não se engane. Nós precisamos estar aqui por Deus, pelo Rei. E não por outras coisas, mas pelo Rei. Pelo privilégio de sentar à mesa do Rei. Pelo privilégio de fazer parte da mesa do Rei. É por isso. Se Ele nos der terra, se Ele nos der carro, se Ele nos der bens, se Ele nos der uma condição de vida melhor, amém. Mas se Ele não der, louvado seja Ele, engrandecido seja Ele. Eu te sirvo, Senhor, porque eu sou alvo da Tua bondade. Eu não te sirvo por causa dos Teus bens, eu te sirvo por amor a esse amor que eu fui alvo. É por isso que eu te sirvo. Eu espero que a história de Mefibosete impacte a sua vida, assim como impactou a minha. E tem impactado a vida de milhões de pessoas ao longo do tempo. Eu termino citando o exemplo de um irmão aqui da nossa igreja. Diácono da Silva disse que um dia uma pessoa entregou uma palavra para ele, da parte de Deus, dizendo que Deus lhe daria o privilégio de sentar e de estar entre os grandes da terra, os príncipes, os poderosos da terra, as pessoas importantes. E da Silva disse que, como militar, achou que ia ser segurança do governador, do presidente, alguém que iria ocupar cargos nos escalões do governo. Até que chegou a época da reserva e teve que entrar para a reserva se aposentar. Só que ele disse que um dia ele estava aqui na nossa igreja e quando ele foi eleito diácono, no dia da ordenação, que ele estava aqui à frente com os pastores, presbíteros, diáconos, a igreja do Senhor, o Senhor trouxe no seu coração a memória e disse: quando eu disse que iria te colocar entre os príncipes, as pessoas importantes, era isto aqui que eu estava falando. Não existe lugar mais importante, não existe povo mais importante, não existe honra maior do que estar na casa de Deus, sentar à mesa de Deus, sentar à mesa do Rei dos Reis, ouvir a sua palavra, estar aqui como filho do Rei. Não existe privilégio maior. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Vamos ficar